é o nosso Deus. Irmãos, vamos a Marcos capítulo de número 3. Marcos capítulo 3. Eu quero estar lendo do verso 20 até o verso de número 35. Marcos 3, 20 a 35. Diz assim a palavra do Senhor, os irmãos aqui do templo e em casa acompanhem o texto. Blasfêmia dos escribas. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, lhes disse por meio de parábolas, como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade, vos digo que tudo será perdoado dos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Nisso chegaram a sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele, e lhe disseram, olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora, à tua procura. E então ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Até o verso 35. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nosso Pai, rogamos a Tua direção, a Tua iluminação na explanação da palavra, que o Senhor nos dê entendimento, luz, ó Deus, aos nossos corações, muitas vezes tomados pelas trevas. Ó Deus, e permita que o entendimento gere aprendizado, gere princípios, gere valores, gere salvação, gere quebrantamento, e gere uma rendição e uma adoração ao Senhor Jesus como Filho de Deus. Assim oramos e agradecemos em nome dele. Amém. Irmãos, Marcos capítulo de número 3, talvez seja um dos textos mais humanos de Jesus, porque mostra Jesus num contexto muito familiar. Mas também ele tem um antagonismo, porque vai mostrar Jesus num contexto espiritual. E é exatamente diante dessa realidade que eu quero compartilhar com os irmãos a palavra nesta hora. No dia de ontem foi feito aqui à igreja um trabalho de um painel, uma explanação para que haja perguntas, esclarecimento de dúvidas e orientações sobre Natal. E ontem o reverendo Alberto Sperber esteve aqui juntamente comigo trazendo uma fala sobre Natal, e músicas foram cantadas pelo grupo musical da nossa igreja também. E trouxe uma breve devocional mostrando que há 3 posturas sobre o Natal. A primeira delas, a postura dos anti-Natal, e anti-Natal, antinatalício, anti-nascimento de Jesus. E aí nós temos a figura de Herodes, que representa aquele que foi
contra o nascimento de Jesus. Lembrando que no Velho Testamento, quando Moisés nasceu, visto o crescimento do povo hebreu, Faraó mandou que também as crianças abaixo de 2, 3 anos fossem mortas. O primeiro infanticídio que acontece no Velho Testamento acontece nesse contexto lá de Faraó. E no Novo Testamento, como havia uma profecia apontando Jesus como o Messias, aquele que haveria de vir como o Filho de Deus, o Filho do homem, nesse afã, nessa expectativa do cumprimento profético e com o medo de perder a sua hegemonia, o seu poder, Herodes vai então, manda exterminar também as crianças. 2, 3 anos, crianças foram mortas e Maria com José estão ali em Belém, e quando Jesus nasce tem que ter uma fuga para o Egito. Eles vão morar um bom tempo no Egito, porque havia gente que era contra o nascimento de Jesus. E Herodes figura exatamente isso. E hoje também há muitas pessoas que estão na mesma postura, são contra Jesus. E às vezes também são contra o Natal de Jesus. Segundo, uma postura dos escribas e fariseus, porque quando Jesus desenvolve, menino, homem, cumpre o seu ministério durante os 3 anos, ele dizia coisas que, na verdade, os fariseus não aceitavam com bons olhos. Quando Jesus diz que ele tinha poder para perdoar pecados, Jesus dizia que ele e o Pai eram um. Essas falas de Jesus incomodavam. Quando Jesus dizia, como nós estaremos participando da ceia, quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, parece que eles entendiam isso quase que de maneira literal, quase que num processo de antropofagia, de comer carne humana, mas não era isso que Jesus queria dizer, mas eles entendiam de maneira distorcida as falas de Jesus, eles agiam com indiferença. Então, quando Jesus nasce, e quando Jesus desenvolve o seu ministério, houve muita indiferença. E nos dias de hoje também há muitas pessoas que têm uma indiferença em relação à figura de Jesus, à pessoa de Jesus, ao ministério de Jesus, à palavra de Jesus, à proposta que Jesus quer nos ensinar, que é distinta da proposta de Gandhi, que é distinta da proposta de Nelson Mandela, que é distinta da a proposta de homens que passaram aqui por essa terra e que trouxeram ou que influenciaram muitas pessoas. A proposta de Jesus é distinta porque ele vai tratar do grande problema que nós lemos aqui em Mateus capítulo de número 1, acerca do pecado. Mateus capítulo 1 fala que o seu nome estaria atrelado à sua missão, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. E os fariseus, a despeito de Jesus falar tudo aquilo, e os escribas, eles não aceitavam e agiam com indiferença em relação ao que Jesus era e o que Jesus ensinava. E uma terceira postura que nós temos, irmãos, é quando os magos, orientados pela estrela de Belém, vão para Belém, da Judéia, e onde a estrela apontava, eles param e vão para lá, e vão encontrar no fim desse ponto uma estrebaria. Maria e José encontram Jesus numa manjedoura, num espaço onde era imundo por conta do fato de que ali bois, carneiros, ovelhas comiam, era o coxo, referindo-se até à impureza, o que o pecado trouxe, e essa condição que o pecado nos expôs de imundícia. Jesus é colocado naquele espaço. E os magos, representando lugares distintos, vieram de pontos distintos e trazem ali consigo três tipos de presente: o ouro, realeza; o incenso, sacerdócio; e a mirra, o profetismo. Trazem então e depositam diante daquela criança que é o anunciado por
Isaías capítulo de número 9, como nós lemos aqui, verso 6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Agora eles estão diante do cumprimento profético, e ali diante de Jesus eles depositam esses presentes. Então a terceira postura que nós temos aqui, irmãos, não é de antinatalício de Jesus, não é de indiferença ao natalício de Jesus, mas é de adoração ao Senhor Jesus e de rendição ao Senhor Jesus. Me parece que esse texto ele está nos apresentando exatamente esse dualismo que ocorre e que precisa ser recebido e entendido pela fé. Por isso que nenhum de nós aceita as coisas do Evangelho meramente pela construção mental, por elucubrações, construção de pensamento filosófico, mas todos nós que recebemos a revelação do Espírito Santo, vamos discernir espiritualmente quem é Jesus. E a ausência desse discernimento acerca de quem é Jesus pode comprometer a sua postura, ou de não tenho nada contra, indiferença, ou de negação, sou contra ele, sou contra aquilo que ele ensina, ou de adoração, que é aquilo que os magos nos ensinam. Eu espero que você, nesta manhã, e sobretudo nesses domingos que nós antecedemos o Natal, e nós falamos e pregamos, as igrejas pregam sobre o nascimento de Jesus, nosso coração se torna até um tanto mais sensibilizado, até por conta da lembrança desse nascimento. Parece que tudo muda. E a despeito dessa pandemia, que não mude em nós, dia após dia, essa influência do que o nascimento de Jesus causou na nossa vida e na nossa história. Como disse, é um texto que vai nos apresentar uma descrição muito humana de Jesus. Se você puder acompanhar na sua Bíblia aí aberta, você vai ver o seguinte, verso 20 está falando que Jesus tem uma casa. Então ele foi para casa. Verso de número 21 fala que Jesus tinha parentes. Você tem? Jesus também tinha parentes. Verso de número 31 fala que Jesus tinha uma mãe. Fala que Jesus tinha irmãos. Né? Fala que Jesus ali tinha um contexto familiar. Isso traz esse Jesus humano para nós. Um Jesus muito humano, muito homem. E é exatamente nessa configuração que a gente vai entender acerca da encarnação de Jesus. Jesus é a encarnação do Verbo. Ele se encarnou, ele nasceu como você nasceu, mas de uma forma diferente, porque a concepção não foi humana, espermatozoide do homem com o óvulo da mulher, não foi dessa forma. Foi uma concepção espiritual, onde o próprio Deus, de maneira sobrenatural, permite e escolhe e separa Maria, aquela mulher bem-aventurada, para ser a mãe do Filho do Homem, Jesus. Não mãe de Deus, não Theotokos, tal qual muitos defendem que Maria é mãe de Deus. Não, Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus, homem. E nesse caso, irmãos, esse texto vai nos apresentar isso. Mas apresenta-nos também um antagonismo, porque diante do fato de Jesus estar ali com seus parentes, há um contrassenso ali, porque diz o texto que anteriormente Jesus havia escolhido os seus discípulos, Jesus já havia feito alguns sinais, e de repente os escribas e fariseus que haviam descido de Jerusalém começam a apontar o dedo para Jesus e falar: Jesus, você está possesso pelo espírito de Beelzebu. Você está possesso pelo espírito de Beelzebu, que é o maioral dos demônios. E aí, irmãos, constrói-se um diálogo onde Jesus vai mostrar e vai trazer a instrução de que se ele era alguém tal qual eles diziam que era alguém que estava representando Beelzebu, era sinal de que a casa estava dividida, o reino estava dividido. Então, nós temos aqui
algumas falsas impressões sobre Jesus. A multidão admirava e, ao mesmo tempo, passiva, que estava ali naquele contexto da casa de Jesus. Certamente a casa ficou abarrotada de gente que de alguma forma se tornaram um problema na realização de tarefas mínimas, como para comer, que diz aqui, olha, então foi ele para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. Jesus queria comer. E a multidão estava ali, eu não sei você, né? Às vezes você tá com um prato de comida na mão, toca o telefone, aperta a campainha, chega a gente, a comida esfria, você fica doido para comer e não come. Jesus passou por isso também. E é nesse contexto que surge, então, o contexto humano, família, e o contexto dessa acusação acerca de ele estar sendo instrumento de Beelzebul. A família, diante daquele quadro, começa a achar que Jesus está fora de si. Como resultado disso, né, diz o texto aqui, que saíram para o prender porque diziam estar fora de si. A família começou a achar que Jesus não estava bem. Nossa, Jesus não está bem. Está acontecendo alguma coisa com ele. Mas para os escribas, nessa falsa impressão, Jesus estava tomado por espírito de Beelzebul e diziam que ele estava possesso pelo maioral dos demônios. Jesus, então, nos mostra aqui, irmãos, de acordo com o relato de Marcos, que Jesus sofre dois tipos de oposição. A oposição da família, e Jesus sofre também pela oposição dos escribas e fariseus, de líderes religiosos que estavam ali. E essa oposição era porque nenhum nem outro estava discernindo quem Jesus era. Alguns estavam, não, ele é só o nosso irmão, ele é o filho, mas ele não está bem não, viu? Enquanto outros diziam, não, ele está falando aquilo aí porque ele está possesso, tem um demônio sobre ele, e quem está ali é o maioral dos demônios, é Beelzebul. Irmãos, vendo essa dificuldade de entendimento de quem Jesus era, é que Jesus começa então a explicar algumas coisas e vai narrar algumas questões nesse texto. Então, a gente entendendo esses dois momentos, a gente vai entender a fala de Jesus para trazer à luz aqueles que estavam perto dele. E talvez o questionamento que haja também nos dias de hoje seja os mesmos que houveram naquele tempo. Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus que parece que está fora de si, está fazendo coisas que está fora de si? Quem é esse Jesus que está dizendo que é filho de Deus? Aí Jesus tem que esclarecer isso para nós. E Jesus, então, utiliza de um método que é o método das parábolas. A parábola era uma comparação, um paralelo, uma narração histórica curta para ensinar ensinos morais e ensinos espirituais. Há uma diferença entre fábula e parábola. A fábula é uma narração de seres irracionais, mesmo objetos inanimados. São apresentados como falando de paixões, de sentimentos, de ensinar lições espirituais. Você se lembra de Alice do País das Maravilhas? Onde a xícara fala, o bule fala, e isso é uma fábula. Está atribuindo a objetos, sentimentos e ações. Mas uma parábola é distinta, ela relata o que realmente aconteceu. Ela é imaginária, mas um enredo muito próximo da realidade. E nesse caso, Jesus utiliza a parábola para ensinar alguma coisa. E aí, a partir do verso de número 22, ele diz assim: então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas. O que ele está dizendo na parábola? Ele está usando algumas figuras. A figura de Satanás, usando a figura dele de maneira oculta, de um reino, de uma casa, de um valente, do espírito imundo e bem como do Espírito Santo.
Então, o que Jesus está ensinando? Diante da acusação dos escribas e fariseus de que ele estava expulsando demônios pelo espírito de Beelzebul, Jesus nos mostra o seguinte: primeiro, que Satanás é o maior inimigo de Deus. Significa adversário. O grande opositor da salvação, da verdade, da justiça, do amor, da esperança e de tudo que representa bondade. Opositor da misericórdia, do perdão, da paz. O que Satanás faz é roubar, é mentir, é causar guerra, confusão, culpar, atormentar, condenar. E Jesus então vai dizer o quê? Verso de número 24. Ele diz assim: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E diz ainda, se pois Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido e não pode subsistir. Ele está dizendo, um reino, ele tem alguém que comanda, um rei. Ele tem os seus súditos, ainda que haja um príncipe, mas tem um rei que está superior ao príncipe. Ele tem os seus súditos. Mas se um reino, ele tem divisão, onde duas autoridades estão conflitantes, isso não é o que deve acontecer. E ele vai dizer, se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não vai subsistir. Se a rainha estiver brigada com o rei, se o príncipe estiver brigado com o reino não subsiste, porque tem conflito. Ele está trazendo esse ensino. E para mostrar o quê? Reino, território, espaço. Jesus quer dizer que Satanás, com seus exércitos, de alguma forma, se ele tivesse fazendo o que estava fazendo, de acordo com o relato dos escribas, baseado naquilo que eles estavam dizendo, que Jesus estava expulsando demônios pelo espírito de Beelzebul, era sinal de que o reino estava dividido. Temos que lembrar, irmãos, que em Ezequiel, capítulo de número 28, verso de número 16, fala que Satanás foi atirado para a terra. Satanás foi atirado, foi expulso do monte de Deus. Uma figura de linguagem para referir-se que Satanás foi expulso da presença de Deus. Apocalipse capítulo 12, verso 9, fala que Satanás foi atirado para a terra. Ele é o sedutor do mundo. E quando é que Satanás foi atirado para a terra? Foge à nossa compreensão, mas você se lembra que quando Adão e Eva estavam ali no paraíso, naquele momento de desfrutar da comunhão com Deus, quem apareceu lá? Satanás, o sedutor. E que vai, conforme o capítulo 3, vai enganar nossos primeiros pais. E esse engano que ele traz aos nossos primeiros pais faz com que haja uma ruptura, um rompimento da comunhão de Adão e Eva com o nosso Deus, os nossos primeiros pais com o nosso Deus. Então, na verdade, Satanás, então, lá no Éden, ele se manifesta presente. Foge à nossa compreensão quando é que ele foi atirado para a terra, mas a Bíblia fala que ele foi atirado para a terra e ele já estava lá no Éden. O fato, irmãos, é que agora, então, quando ele diz assim, que Jesus estava expulsando demônios pelo espírito de Beelzebul, ele está dizendo, então, é sinal que tem uma divisão aqui. Porque se eu estou fazendo isso pelo espírito de Beelzebul, é sinal que tem uma confusão. E não vai subsistir o reino do diabo por conta disso. Ele usa até de maneira irônica para mostrar o seguinte, que ele não veio e não era alguém que veio tomado pelo espírito de Beelzebul. Jesus é o Filho de Deus. Isaías capítulo 61 fala que ele foi ungido de Deus. E ele quer mostrar isso, irmãos, a ponto de no verso a seguir, ele diz assim, se pois Satanás, verso 26, se levantou contra si mesmo, está dividido e não pode subsistir. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa.
Jesus aqui usa uma expressão interessante que ele fala assim, ninguém. Diz então, ninguém pode entrar na casa do valente. Jesus então reconhece, irmãos, que Satanás é um valente. É forte, é astuto, é sedutor. Jesus reconhece isso. Um anjo que quis ser mais que Deus e que quis assentar-se no trono de Deus. Jesus reconhece isso. Mas ele disse que um valente não entra na casa de outro valente sem primeiro amarrar, manietar. E, amados, esse outro valente que Jesus se refere aqui é ele mesmo. Jesus é esse valente, é esse cordeiro que venceu. Jesus é o Filho de Deus que entrou nesse território de Satanás, desse mundo em trevas, desse mundo manchado pelo pecado, desse mundo dominado pelo mal, tomado pela opressão de Satanás. Jesus é esse que entra nesse território. E o nascimento de Jesus é exatamente a introdução do reino de Deus na terra. Quando Jesus vem, então, introduz o reino de Deus na terra, a ponto de João Batista, o precursor de Jesus, dizer, olha, arrependei-vos, por quê? Chegado o reino de Deus sobre vós. E Jesus reitera a mensagem que João Batista anunciou, dizendo, olha, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Jesus prega, olha, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Paulo ensina que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. E são obras do Espírito de Cristo em nossa vida. Ou seja, o reino de Deus é instaurado na terra quando Jesus Cristo vem. Então, negar o nascimento de Jesus, desprezar o nascimento de Jesus, significa então que nós estamos e podemos pensar em desprezar aquela promessa que é cumprida para que Jesus Cristo viesse para enfrentar esse valente que até então estava trazendo destruição, aprisionamento e morte. Jesus é esse então que fala implicitamente, eu sou esse outro valente que chega nesse território, que vê a força desse inimigo, desse outro valente, e que agora precisa realizar algumas ações para inibir, destruir e desautorizar as ações desse valente. E todo esse processo, irmãos, começa com o nascimento de Jesus, começa com a vida de Jesus, o ministério de Jesus, começa com a morte de Jesus e começa com a ressurreição de Jesus. Quando Jesus então nasce, introduz esse reino. Quando ele é batizado no Jordão e é autorizado pelo Pai, quando o Pai lhe diz, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E quando Jesus lê em Lucas capítulo de número 4, que ele é o cumprimento da profecia de Isaías, Jesus começa então a pregar, a ensinar, expulsar demônios, a agir com compaixão com pessoas, salvar vidas, restaurar a vista de cegos. Jesus começa a agir com misericórdia, a mostrar o amor do Pai, acalmar o coração dos homens. Quando Jesus faz isso, irmãos, Jesus está cumprindo e destronando as ações de Satanás, destruindo as ações dele, impedindo que ele continuasse a enganar as nações. É por isso, irmãos, que Jesus é esse outro valente, que enfrenta esse outro valente. E que no contrassenso, Jesus é a grande ovelha enviada no meio dos lobos. E é por isso que o livro de Apocalipse fala que o Cordeiro venceu. O Cordeiro vence, ele vence na sua vida sem pecado, ele vence na sua vida sem se curvar às tentações, ele vence quando ele obedece à lei e ele cumpre a lei, ele vence quando não se torna alguém fragilizado diante das oposições, mas forte, resiliente e cumprindo a sua missão. Jesus é esse valente que
vai manietando, destruindo, amarrando, impedindo que Satanás continuasse enganando as nações. E por fim, na sua morte, da ressurreição. Aí nós temos a descrição de Apocalipse que fala: o leão da tribo de Judá venceu. O valente venceu. Nesse entendimento, irmãos, como atribuir a Jesus alguém que estava fazendo as coisas baseado no espírito imundo? Como atribuir isso? Isso era uma blasfêmia. Dizer que Jesus curava, libertava, salvava, mudava a vida de pessoas, porque ele estava tomado por um espírito imundo. Isso era uma blasfêmia. E essa blasfêmia, irmãos, é contestada por Jesus, a ponto de Jesus dizer o seguinte: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Tudo será perdoado aos filhos dos homens. E ele vai dizer a seguir: os pecados e as blasfêmias que prosperem, mas há uma distinção aqui acerca de algumas, entre aspas, blasfêmias perdoáveis e a blasfêmia imperdoável, tal qual ele diz: mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Quais algumas conclusões que podemos ter, irmãos? Eles estavam atribuindo a Jesus ligação com Satanás, e Jesus está dizendo que não era isso. E tal ligação blasfema atribuída a Cristo era um pecado. E o pecado é configurado por não haver, então, um mediador entre Deus e os homens. Então, quando eles estão dizendo assim: olha, Jesus está fazendo isso porque ele é tomado pelo espírito de Beelzebu, esses escribas e fariseus, e quem pensa assim, na verdade não crê na intervenção de um mediador, porque não tem salvação. Se não tem mediação, se não tem derramamento de sangue, não tem mediação. Se não tem mediação, não tem salvação. E Jesus nos permite ter algumas conclusões de acordo com o texto. Que o pecado de condenação eterna é aquele em que o homem despreza o caráter salvífico de Jesus, não reconhecendo nele o caráter de profeta, de sacerdote e de rei. Profeta, porque denuncia o pecado e aponta a solução. Jesus fazia isso. Sacerdote, porque é o mediador entre nós e o nosso Deus. Apresenta-se, ele é aquele que apresenta a oferta, e a oferta que foi apresentada diante de Deus não foi a sua vida antes de tudo, foi a própria vida dele, apresentada na cruz. Jesus é aquele que se apresenta diante de Deus, se torna o sacrifício aceitável por Deus. Hebreus capítulo 9, verso 11, fala: quando veio Cristo como sumo sacerdote, que se ofereceu sem mácula para nossas consciências e obras mortas. Jesus, então, é o sacerdote onde a oferta é a sua própria vida. Jesus é esse rei anunciado em Isaías capítulo 9, verso 6, que fala que o governo estava sobre os seus ombros. Capítulo de número 22 de Salmos 28 fala assim, que pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. E agora os escribas e fariseus dizendo: você tem demônio. Aí Jesus está dizendo: olha, algumas blasfêmias, ok. Ele fala aqui, olha, em verdade vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferem. Mas, expressão adversativa, mudança de pensamento. Mas aquele que proferir, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Não tem perdão. E o que aqueles escribas e fariseus estavam fazendo, irmãos? Estavam blasfemando. Blasfemando. Algo que nós precisamos entender antes de
fecharmos esta explicação. Blasfêmia não é incredulidade final. Billy Graham diz que a blasfêmia é a rejeição total de Jesus Cristo. Não obstante o fato de que a incredulidade até a hora da morte seja um pecado imperdoável, visto que não há oportunidade de salvação depois da morte. O contexto prova que Jesus está falando que o pecado imperdoável é um pecado que se comete não no leito da enfermidade, mas antes da morte. É provável que tenha pessoas que estejam vivendo ou tenham vivido até o último segundo da vida dele não crendo em Cristo, como o ladrão na cruz. E que nos últimos momentos, nos últimos suspiros, o Espírito Santo trouxe entendimento e, a despeito de toda a vida de incredulidade, mudou. E o próprio Jesus disse, e é registrado nos evangelhos, quando ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Apesar de toda a incredulidade, toda a vida pregressa de maus hábitos, maus comportamentos, porque ele era um ladrão, usurpava, tirava do outro aquilo que não era seu. Mas no último momento entendeu. Amém. Foi salvo. Blasfêmia, então, não é, em último aspecto, é esse aspecto. Não é rechaçar ou rejeitar temporariamente a graça de Deus. Muitas pessoas vivem na ignorância da desobediência por longos anos e depois são convertidas ao Senhor. Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, perseguidor, opositor do cristianismo, da vida cristã, daqueles que andavam no caminho, que lutou contra. O Senhor teve que espetar a alma de Paulo, né? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões de Deus. O Senhor espetou, incomodou a alma daquele homem, atormentou enquanto ele não se arrependesse, enquanto ele não tivesse o entendimento de quem era Cristo e o que ele estava fazendo contra os seguidores de Cristo. Paulo é esse, irmãos, que resistiu até um certo ponto, mas nós cremos na nossa teologia reformada que a graça de Deus é irresistível. E houve um momento que caiu no chão. E é muito bom quando a gente toma esses tombos da graça, que faz com que nós sejamos humilhados e a gente veja que a gente não tem como viver sem a presença de Deus na nossa vida. Sem sermos tomados por essa graça que nos salva, que nos educa, que nos santifica, que nos enche de esperança. E Paulo foi esse que, um dos que até certo ponto lutou, até que ele ouviu a voz, Jesus, que disse: Saulo, Saulo, o que você está fazendo? Por que você está me perseguindo? E Saulo percebe que perseguir cristãos era perseguir a Cristo. Aquele homem cai, mas levanta diferente. Quando a graça entra, a gente levanta diferente. Então não é rechaçar temporariamente a graça de Deus. Não é o fato de nos expormos a momentos de fraqueza, tal qual Pedro, que, advertido por Jesus, nega veementemente por 3 vezes que não andava e nem não conhecia e não tinha nenhum contato com aquele que ele conviveu durante 3 anos, numa negação peremptória de que não andava com Jesus, não conhecia Jesus, e ele mentiu veementemente, negou. 3 anos de convivência, negados em 3 palavras: não conheço, não sei, não vi. Mas Jesus vai atrás de Pedro e trata de Pedro e traz a Pedro o entendimento de que ele precisava mudar, confrontando Pedro com amor. Pedro, você me ama? Pedro, você gosta de mim? Você gosta de mim? Senhor, não é nem amor, nem gostar, eu não consigo fazer nada disso. Mas Pedro muda quando tem aquele momento do Pentecoste, quando o Espírito Santo desce.
e ele é usado pelo Senhor, mudou. Então, nós podemos ter esses momentos, irmãos, os quais fragilizamos na fé, e ao invés de falar que nós somos Jesus, nós agimos como o mundo, nós agimos como as trevas, agimos como um pagão. Eu me lembro que um dos momentos de crise que eu tive na minha adolescência, havia passado já pela conversão, e eu tinha que fazer uma prova de biologia. E na prova de biologia, tudo me foi ensinado sobre o darwinismo. E eu tinha que, para tirar uma boa nota, responder de acordo com as pressuposições do darwinismo, de que o homem veio pelo macaco. Mas isso era um contrassenso em relação à minha fé. Eu não acreditava naquilo. Na seleção das espécies, na evolução das espécies, a ponto de que um verme se torna num homem, num macaco, e que depois vai evoluindo para os vários tipos de Homo sapiens. Não, a minha fé foi pautada e eu fui ensinado de que Deus criou. Deus criou. Pronto. Conforme a sua imagem e semelhança, mas naquele dia, irmãos, eu neguei Jesus. Eu não esqueço disso. 17 anos, 16 anos, eu neguei Jesus porque eu fiz e dei a resposta para dizer acerca daquilo que o professor queria que eu falasse para eu ganhar nota. Mas não era isso que eu acreditava. E não é isso que eu acredito. Mas eu creio que o Senhor me perdoa pela minha ignorância, pela minha fraqueza, pela minha falta de convicção. Blasfêmia contra o Espírito Santo não seria esses momentos que a gente fraqueja. Não é a mesma coisa que os pecados contra o Espírito Santo, tal qual a palavra mencionada em alguns momentos em Efésios capítulo 30, 4:30, fala que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, ou apagar o Espírito Santo, ou resistir ao Espírito Santo, ou mentir ao Espírito Santo. Não é o fato de cairmos em alguns níveis de tentações. Se você caiu em tentação, você pode ter um coração quebrantado, arrependido, a tentação moral, tentação emocional, situações adversas que você caiu, mas o Senhor pode restaurar você diante daquela queda, como restaurou Davi. A blasfêmia contra o Espírito Santo, portanto, irmãos, de acordo com o que esse texto vai nos ensinar, mais do que caluniar, injuriar, difamar, falar mal, é pecar conscientemente e deliberadamente contra o conhecimento da verdade e evidenciá-la, isso através dos seus atos e seus comportamentos. A blasfêmia constitui o fato de afirmar que o poder que age em Cristo não é do Espírito Santo de Deus, mas o poder de Satanás. É afirmar que Cristo está não apenas possesso, mas tomado pelo espírito maioral dos demônios. É dizer que Cristo está aliado a Satanás. A blasfêmia contra o Espírito Santo significa rejeitar essa obra gloriosa que Deus realizou por meio de Jesus e olhar para Jesus não como alguém que meramente veio dividir a história, mas como aquele que é o Senhor da nossa vida. Se cada um de nós aqui, se você não tem praticado esse pecado horrendo, então leve em consideração a fala de Jesus. Porque ele diz assim: quem comigo não ajunta, espalha. E certamente nenhum de nós pretende colocar-se nessa condição de blasfemador. Ele nos convida para sermos adoradores do Pai, que o adora em espírito e em verdade. Então, prestemos atenção, irmãos, sobretudo nesses dias que antecedem o Natal. E já há 56 anos que eu celebro o Natal, alguns anos com mais consciência, outros anos com menos entendimento e menos consciência. Mas sempre no Natal parece que a gente fica mais mole,
a gente fica mais sensível, a gente fica mais humano, a gente fica mais susceptível, porque a gente olha para as nossas fraquezas, olhamos para as limitações da vida, pela fragilidade da vida, e sobretudo nesses dias de pandemia, onde a nossa vida, rico, pobre, preto e branco, está sempre por um fio, porque não sabemos quem será a próxima vítima da Covid. Estamos todos no mesmo barco da fragilidade, tal qual diz o Salmos 90, como a flor que nasce, murcha, morre, seca, logo se dissipa. A minha expectativa é que nós, como crentes, estejamos nos sensibilizando cada vez mais, porque esse Jesus que estava diante da sua família e que estava diante dos escribas e fariseus, a despeito de toda uma circunstância de oposição e de falta de entendimento, ele faz sempre convites para nós. E ele convidou, conforme Mateus capítulo 11, verso 28, nos convida a ir até ele sempre. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Ele seria o servo sofredor, maltratado, mais que todos os homens, e faz esse convite para mim e para você. Jesus é esse que nos convida e se apresenta como o doador da vida. E fala, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando eu creio nele dessa forma, eu sou aliviado de praticar esse pecado que me distancia eternamente de Deus. Jesus é esse que nos convida a uma amizade. João 15, 14, vós sois meus amigos, se fizerdes aquilo que eu vos mando. Jesus é aquele que quer endireitar a nossa vida, a nossa vereda, tal qual nas conversas dele, quando ele sempre tinha algum contato com alguém que estava com a vida pregressa, distorcida, adúltera, ou estava roubando, ou estava fazendo alguma coisa ruim, ele vai fala, olha, vai, não peques mais. Vai, segue a vida, mas não deixa o pecado te escravizar. Segue a vida e não deixa o pecado te dominar. Vai e não peques mais. Talvez muitos de nós não falaríamos isso. Nossa, você errou, você pecou, você é passivo de morte. Vamos cancelar o fulano. Vamos abandonar, vamos disciplinar, vamos acabar com ele. Jesus não faz isso, a gente é que faz isso. Jesus não cancela ninguém. A disposição dele não é cancelar você. Cancelar é uma expressão que se usa hoje, quando alguém fala alguma coisa que na mídia as pessoas não gostam, eles cancelam, eles excluem, faz um monte de postagem cancelando, indo contra o pensamento daquela pessoa. Jesus não cancela você. Jesus quer perdoar você. E Jesus quer salvá-lo. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Portanto, irmãos, ao final deste capítulo, de número 3 de Marcos, a despeito das conversas e entreveros que houve aqui, Jesus vai falar algo precioso. Ele estava com parentes, a mãe, irmãos, cita irmãs, e aí ele fala o seguinte lá no verso de número 35. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Foi maltratado, mas não maltratou. Foi vilipendiado, mas não vilipendiou. Ele diz, façam a vontade do Pai. E que nesse Natal, nós que estamos adentrando esse primeiro domingo de dezembro, estejamos dispostos a fazer a vontade desse Jesus, que veio como homem, mas carregou sobre si a natureza do Pai. Quando ele diz,
que ele e o Pai eram um. Por isso que ele fala para nós que ele é o Deus conosco, o Emanuel. E o meu desejo é que esse Emanuel esteja com você, que você o receba. E nesta manhã, quando nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, que você desfrute dessa comunhão com esse Emanuel. Nós vamos nos preparar para a ceia. Convido os irmãos presbíteros que se acheguem aqui à frente. E nós estaremos desfrutando desse momento final do nosso culto nesta manhã da ceia do Senhor.